Olá, eu sou Gustavo Salgado Leal, mestrando em História e Teoria da Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. O título desta comunicação é Por uma Estética Doméstica, um relato de experiência a partir dos trabalhos de Camila Braga no corte 4 da exposição Estopim e Segredo. Antes de começar a apresentar o trabalho, gostaria de deixar o convite para quem quiser acessar o meu e-mail, que está aqui nesse primeiro slide, trocar figurinhas comigo, conversar sobre a história, teoria e crítica de arte. Então, fica aqui o meu convite. Adianto já que não vou ler esse textão, esse resumo aqui, mas o trouxe como ele se encontra no trabalho escrito que será publicado nos anais do evento. Então é interessante a gente pensar sobre a linguagem, também esses processos de adaptação, tradução e propriedade das estruturas da linguagem. Não me debruço sobre processos de tradução, de linguagem nesse trabalho, mas é interessante a gente pensar, pois como este é um vídeo, você tem a liberdade, por exemplo, de pausar e ler o resumo inteiro, se quiser. Faço questão de demarcar essas palavras-chave: Camila Braga, artista da qual trataremos, exposição, exposições de arte, linguagem, que é um eixo norteador desse trabalho. Pensando sobre a linguagem, é comum, quando entramos em exposições de arte, nos depararmos com textos, ou então corpos textuais, como eu chamo no artigo, e esses textos eles nos orientam, eles falam sobre a elaboração, o processo de projeto, de muitas vezes concepção dessa exposição, o sentido, eixos temáticos, vários temas correlatos. Então, outras formas de textualidade que nos orientam e nos direcionam ao longo de uma exposição de arte, geralmente são as fichas técnicas, essas etiquetas curatoriais, expositivas, demarcando o nome e informações específicas e técnicas sobre as obras de arte. Nessa exposição, o corte 4, da mostra Estopim e Segredo, a artista Camila Braga, ela escreveu e inscreveu na exposição o seu Instagram, o seu perfil do Instagram, @Camila, como vemos na figura 1. Isso foi muito curioso, pois causou um estranhamento em mim, sendo a primeira vez que eu vi um artista proceder dessa forma, uma subversão através da própria linguagem. Pensando sobre linguagem, gostaria de fazer uma digressão e novamente um convite. Acho importante a leitura do texto na íntegra que será veiculado neste evento, pois existem algumas ideias que são melhor elaboradas por escrito, ou então até por uma questão de materialidade, pois esse vídeo será um vídeo curto, mais um vídeo de divulgação científica do trabalho elaborado, do que necessariamente de aprofundamento de algumas ideias. Então, reforça a importância da leitura do texto para o desenvolvimento de algumas problemáticas, algumas questões que eu apresento, que eu defendo, e falo também sobre esses processos de linguagem, aproveito o gancho. A figura 2 aqui, ela traz a ficha técnica da qual me referi anteriormente com o Instagram da artista, e a figura 3 traz um registro da forma como eu passei a me relacionar com essa exposição através do Instagram da artista. Então, eu acessei muitas obras que estavam no espaço físico da exposição, no espaço analógico da exposição, a partir do espaço virtual do Instagram da artista. Como aqui na figura 4, essa obra Canto, que presencialmente eu não tinha observado ela, não tinha reparado. E também pensei outras formas de nos relacionarmos com as obras, como é o caso da figura 5. Esses são registros do próprio Instagram da artista. E pensando sobre formas de nos relacionarmos, é interessante pensar também que muitas vezes essa codificação da exposição, mesmo que tenha uma intencionalidade, até uma marcação bem estabelecida, como é o caso da figura 6, pode gerar uma não compreensão, uma espécie de ruído, se a gente pensar assim. Por exemplo, tem essa mão, um elemento gráfico de uma mão aberta, próximo tanto da etiqueta como das obras, essas obras de Camila, que significariam, em teoria, que é permitido o toque. Só que alguns visitantes compreenderam como afaste-se, é proibido tocar na obra, justamente o efeito contrário do que era a intenção original. Então, uma exposição, por mais que ela tenha textualidades, sistemas de linguagem, formas de orientação, existem subversões intencionais que são feitas pelos artistas e tem também algumas leituras equivocadas que são feitas pelo público. Então, é interessante a gente pensar a exposição de arte não apenas como uma descrição
informal do espaço, ou então um relato indiferente, como se não tivesse uma forma de afetação dos sujeitos. É interessante e é importante a gente pontuar essa dimensão de como as pessoas são tocadas e são atravessadas por essa mostra. Aqui na figura 7, na figura 8, eu dou continuidade à demonstração da forma com a qual eu posso me relacionar através do Instagram do artista, como uma espécie de mediação, então guia de museu que o dispositivo passou a exercer. E através do Instagram também da artista, eu percebi que ela estava presente na exposição, ou melhor, minha mãe, que me acompanhava, falou: filho, aquela ali não é artista? Porque a gente reconheceu ela através da foto do próprio Instagram. E vendo que ela era educadora da exposição, eu me aproximei, comecei a conversar sobre as obras, e também percebi que teria uma conversa à tarde com a historiadora da arte, Andressa Rocha, sobre essa exposição. No momento, foi também presente a mãe da artista, a sua irmã, e aos poucos foram aparecendo amigos da própria artista. Então, essa dimensão dos afetos, dessas relações humanas, interpessoais, são importantes para a gente pensar a exposição. Andressa Rocha, por sua vez, falando sobre o trabalho de Camila, disse que ela apresentava um viés conceitual e evocou o Joseph Kosuth para pensar as obras de Camila. Eu entendo um pouco a dimensão conceitual apresentada por Andressa, mas eu acho que talvez a ideia de arte conceitual pura defendida por Kosuth não seja adequado, pois como vimos em algumas imagens aqui, a questão do toque na figura 6 e a questão também de subversões na figura 5, para Camila, suas obras também evocam a dimensão da materialidade, do toque. Embora aqui na figura 7 e na figura 8 a gente possa aproximar de uma dimensão conceitual, existem outras relações que não são estritamente conceituais e sim fazem questão da dimensão física da matéria. Nessa obra Canto, na figura 4, que são esses estalinhos aglomerados, 1000 estalinhos aglomerados, como podemos ver na legenda do Instagram, após o final da conversa com a artista, com a Andressa, com a família da artista, nós começamos a estourar esses estalinhos numa espécie de catarse, uma conversa, assim. Então, isso me lembra muito mais as obras de arte, que eram objetos relacionais da Lygia Clark, por exemplo, do que obras mais conceituais, como obras de Kosuth ou de Marcel Duchamp. Eu trouxe aqui uma citação de Kosuth, que, como dito, está um vídeo, devido à questão do tempo. Eu pularei a leitura dessa citação, mas fica aqui o convite para quem quiser parar o vídeo nesse momento para lê-lo. E gostaria de evocar novamente o Obrist, o Hans-Ulrich Obrist, que eu trouxe no resumo, que ele fala sobre a curadoria como essa espécie de constelação efêmera. E muito dessa produção simbólica, de relações com as obras, com o contexto da exposição, é perdido devido ao caráter efêmero da exposição e pouco se documenta, pouco se registra. Então, este vídeo e todo o trabalho elaborado, o artigo completo, é pensando isso sobre essa questão da memória, do esquecimento, como abordar criticamente, de uma maneira crítica, científica, acadêmica, uma exposição, mas incluir a dimensão dos afetos, dessas relações, desses vínculos humanos que se encontram. Trouxe aqui nas referências, mais uma vez convidando para a leitura do texto na íntegra. Tem uma autora, a Lígia Dabu, que esse texto dela é muito interessante, Conversas em Exposições, Sentidos da Arte no Contato com ela. E nos ajuda a pensar também essas formas humanas, afetivas, emocionais com as quais nos envolvemos com a exposição. Sobre algumas obras, como dito anteriormente, como por exemplo na figura 5, essa obra se chama O Grande Pavio Ainda Sem Título. E é interessante pensar que você dizer sem título de uma forma de nomear as coisas. Então essa exposição, ela foi uma exposição sobre a linguagem, sobre formas de existência através da linguagem, sobre conceito, sobre materialidade. E fica cá o meu convite, mais um convite, a uma participação reflexiva agora, para pensarmos a importância da matéria, do conceito e todas essas relações que se estabelecem no contato com as obras de arte. Muito obrigado a todos pela atenção e espero o contato.